Sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, está no ar mais uma edição do Bom Dia Rede B. Eu já começo dando as boas-vindas para Emiliano Gomes, que hoje está substituindo Luke. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Deise, obrigado, muito bom estar aqui, podendo levar informação para vocês aí em casa, mas o Luke volta em breve, é só temporário aqui. Isso mesmo, agora a gente vai mostrar imagens belíssimas da Baía de Todos os Santos na Bahia. Você já teve a oportunidade de visitar? Ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu acho que em breve talvez eu dê um pulinho por lá, viu? Olha aí. E agora a gente vai para um giro com os nossos repórteres e já começamos com ele, Túlio Lopes. Túlio, bom dia, qual o destaque de hoje? Bom dia, Deise. Isso mesmo. O presidente Bolsonaro foi acusado mais uma vez e dessa vez foi uma acusação de corrupção. Mas porque toda vez que uma acusação passa por nós, chega até nós pela mídia, essa acusação ela dorme, ela descansa e não chega de fato a um impeachment, não chega de fato a ser uma análise judicial e política. Eu converso hoje com o Dr. Henrique Toscano, ele vai ensinar pra gente, vai nos ajudar a compreender as causas e consequências de crimes de responsabilidade e crimes comuns em decorrência do presidente da República. Fica ligado, não sai daí que daqui a pouco ele vai explicar pra gente esse assunto tão importante. Obrigado, Túlio, a gente fica aguardando e agora vamos para mais um destaque com ele, que já está aqui, ó, João Lucas, bom dia. Oi, Emiliano, bom dia você que está assistindo aqui a Rede B. Bem, a gente vai continuar falando sobre violência contra a mulher. Daqui a pouco a gente vai conversar com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana do Estado para saber quais os mecanismos de denúncia para esse tipo de caso. É daqui a pouco aqui no Bom Dia Rede B. Certo, obrigada, João. E de João a gente vai conversar com Ítalo. Ítalo, o que é que você traz pra gente hoje? Bom dia. Oi, Deise, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Meu destaque hoje é sobre um tema importante, sobre saúde. Daqui a pouquinho, um cardiologista vai tirar dúvidas sobre pressão arterial. Vale a pena conferir. Vale sim, saúde em primeiro lugar. Esse e outros destaques você acompanha agora no Bom Dia Rede B, que já começou. Está começando Bom Dia Rede B. E a gente já começa essa edição com um caso que repercutiu muito nas últimas semanas, que foi aquele caso de agressão do DJ Ives contra sua ex-esposa, Pamela Holanda. O que uma mulher deve fazer nesses casos? Procurar a justiça? A quem ela deve recorrer? A denúncia é o principal meio para resolver esse caso? Não é isso, João? Pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente? Bom dia, Emiliano. Sim, a denúncia é muito importante nesses casos. Só para ter uma ideia, de acordo com os dados do governo federal no ano passado, foram 105 mil denúncias de violência contra a mulher pelo Ligue 180 e o Disque 100. E desses, 72% foram violências domésticas. Eu vou conversar aqui com a secretária Lígia Moura. Muito bom dia, secretária. Esses números eles continuam altos, a gente vê isso, a mídia mostra. O que é que a gente pode fazer para diminuí-los? Bom, realmente os números são altos, né? Bom dia a todas as pessoas. Nós precisamos conscientizar a sociedade de que as mulheres sozinhas não conseguem sair do ciclo da violência. Então, compete aos governos oferecer serviços como já fazem e compete à sociedade dar a mão e auxiliar nesse processo de denúncia. Então, nós temos vários serviços disponibilizados para aquela mulher. Alguns serviços ela precisa ter denunciado, mas outros serviços não. Ela pode ser atendida independentemente da denúncia para que ela se fortaleça e aí possa fazer a denúncia, mas o mais importante é que ela possa sair do ciclo da violência. Então, nós temos casas-abrigos, nós temos centros de referência, nós temos o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, uma rede, inclusive, muito eficaz na Paraíba, que funciona, o Estado, municípios, os entes, né, da sociedade civil também, organizados de maneira que possa atender a mulher. Mas é muito importante que se faça a denúncia. É muito importante que se busque ajuda, porque, como eu disse, sozinha ela não consegue sair do ciclo da violência. E o mais importante é que a sociedade, qualquer pessoa, ao presenciar uma violência, se ela estiver acontecendo naquele instante, deve ligar para o 190. Se a pessoa tiver só notícia de uma violência, informação sobre a violência,
pode ligar no 197, fica em sigilo essa informação, e aí a Polícia Civil vai fazer as investigações do caso, mas aquela mulher, você ligando 190 ou 197, você muito provavelmente está evitando um feminicídio. Tem um ditado popular que diz que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Mas, como eu falei no início, 72% das denúncias do Disque 100, do Ligue 180, são de violências domésticas. Então, esse ditado não funciona, né? Não, se a gente quer ser uma civilização realmente, porque ainda estamos longe, se nós temos a cada 2 minutos uma mulher sofrendo violência em nosso país, nós estamos muito longe. Na década de 80, o movimento feminista fez uma campanha assim, briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E agora nós temos que reeditar nesse instante de tamanha violência que se vê nas redes sociais, circulando vídeos que são verdadeiras sessões de tortura, né? Nós temos que dizer o seguinte, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Então, compete à sociedade tratar essa mulher como alguém que precisa de ajuda, né? A sociedade precisa se importar, a sociedade precisa dar uma resposta, e não é possível que a gente veja uma mulher sendo agredida e que a gente passe ao largo disso, como se não fosse responsabilidade de toda a sociedade. Secretária, quais são os canais, os meios de denunciar esses tipos de violência? Então, o 190, se estiver acontecendo naquele instante, o 197, se você tiver informações sobre uma violência, o 123, também no estado da Paraíba, é um canal para denunciar todo tipo de violação de direitos, porque às vezes a mulher está em cárcere privado, está numa outra situação, né, que a pessoa pode conhecer. Esses são os números que todas as pessoas podem ajudar. E a mulher, se ela já estiver preparada para denúncia, ela pode procurar uma delegacia, especializada ou não, né, que as delegacias vão atender. Nós temos também a delegacia online no estado da Paraíba, que a pessoa pode registrar o seu boletim de ocorrência sem sair de casa, né? Ela pode acessar a página do governo, da Polícia Civil e pode fazer essa denúncia, né? E no caso de ela ainda precisar se fortalecer, a gente pede que ela procure um dos centros de referências, né? Nós temos 7 no estado da Paraíba, temos 2 estaduais e alguns municipais. Ela pode procurar um desses centros de referência, vai encontrar amparo, vai encontrar uma equipe multiprofissional, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, que vão dialogar com ela sobre toda a situação vivida, trazer as informações e prepará-la para que ela possa sair do ciclo da violência. Muito bem, obrigado, secretária, por falar com a gente. Emil, Deise, é com vocês aí no estúdio. E é isso, denúncia sempre nesses casos. Exatamente, João. Denúncia sempre nesses casos, a agressão tem que denunciar. E a gente já muda de assunto porque, falando em denúncia, tá tendo a CPI da Covid e o presidente Jair Bolsonaro tá sendo investigado, tá sendo aí rolando questões de impeachment, né? E o nosso repórter Túlio Lopes vai trazer informações pra gente. Túlio, em que pé tá essa investigação da CPI? Traz pra gente essas informações. Bom dia pra você. Bom dia, Deise. É isso, assunto sério e principalmente nesse momento de pandemia. A Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente Bolsonaro, o denunciou acusando de fazer parte do esquema de rachadinhas que os seus filhos, o Flávio e o Carlos Bolsonaro, estão sendo julgados. Ela acusou Bolsonaro de fazer parte do esquema que os funcionários fantasmas devolviam cerca de 90% dos salários ao grupo que comandava as rachadinhas. O irmão dela, André Siqueira Vale, se recusou a devolver esse dinheiro e foi desligado da sua equipe que o fazia parte e também desse esquema que levava milhões de reais por ano, por mandato, inclusive antes do presidente ser eleito. Eu estou aqui com o doutor Henrique Toscano e ele vai ajudar a gente a entender um pouco sobre os crimes que o presidente está sendo acusado, essa situação de corrupção vindo à tona. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia Túlio, bom dia Deise. Primeiro, explicar para as pessoas o que é que significa rachadinha, né? No nosso Código Penal, a rachadinha, que se refere às matérias hoje amplamente divulgadas na mídia, se trata do crime de peculato. É um crime comum que o servidor público se apropria de bens ou de valores da administração pública. Nesse caso, a denúncia fala em apropriação de valores, ou seja, dos salários que eram devolvidos. Então, nesse contexto,
as rachadinhas foram feitas durante o exercício dos mandatos parlamentares do atual presidente, do seu filho, Carlos Bolsonaro, como vereador, e também uma acusação em relação ao atual senador, mas que à época era deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Então, isso é um crime comum, está no nosso Código Penal, que tem a sua tramitação perante os tribunais. A gente tem que entender que existe o foro privilegiado hoje do senador Flávio Bolsonaro. Esse crime, naturalmente, tem que ser investigado e apurado no Supremo Tribunal Federal. E em relação a essa discussão que existe sobre se o presidente da República pode responder por esse crime nesse momento, é importante entender que a nossa Constituição, visando garantir até uma certa proteção do mandato do presidente, estabeleceu regras para o procedimento de responsabilização do presidente da República no exercício do mandato. Então, no exercício do mandato, por fatos anteriores ao seu, digamos assim, a seu ingresso como presidente, a sua investidura como presidente da República, ele não pode ser processado se praticado o crime comum. Se praticar o crime comum durante o exercício do mandato, por exemplo, como se está apontando nesse momento a prevaricação, porque ele não comunicou um fato que ele conhecia que era um crime em relação à compra das vacinas, mesmo assim, esse processo, para ir ao Supremo Tribunal Federal, Túlio, Deise e telespectadores da Rede B, precisa que 2/3 da Câmara, após a denúncia do Procurador-Geral da República, recebam essa acusação para que ela dê prosseguimento. E o que acontece com o presidente quando essa acusação é recebida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal depois de autorizada pela Câmara? O presidente é afastado durante 180 dias. O mesmo prazo de afastamento quando a Câmara dá início e autoriza o processo de impeachment, que é o processo de crime de responsabilidade. E a gente pode citar a diferença do crime comum para o crime de responsabilidade. O crime comum é um crime que está no Código Penal, digamos, lesão corporal, homicídio, peculato, prevaricação. E já o crime de responsabilidade são crimes que são inerentes à atividade do presidente da República ou de autoridades. Por exemplo, atentar contra o regular funcionamento dos poderes, a probidade administrativa, atentar contra a segurança nacional. Então, são crimes de responsabilidade. Então, para diferenciar uma coisa da outra, quem é que julga o presidente no crime de responsabilidade? O Senado Federal. Quem é que julga o presidente no crime comum? A Câmara, o Supremo Tribunal Federal. Qual é o trâmite? Todos dois precisam de uma denúncia formal de impeachment. No caso do impeachment, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia, mas ambos precisam da autorização da Câmara Federal. E aí a aprovação por 2/3 da Câmara para que, em sendo crime comum, possa o presidente da República ser julgado e processado diante do Supremo Tribunal Federal. Em sendo crime de responsabilidade, o órgão julgador não é o Supremo, é o Senado Federal. Então nós estamos diante hoje de uma situação de que, em relação à rachadinha, o presidente da República ele só vai responder de volta esse processo após o término do seu mandato. Então o processo fica lá, ele pode ser responsabilizado, porque foram fatos anteriores à investidura dele como presidente da República, era na época que ele era deputado federal, antes de ser presidente. E em relação a crimes que foram apontados agora, como o de prevaricação, o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncia, mas essa denúncia ela tem que ter uma autorização por parte da Câmara dos Deputados. Então, quem decide esse processo de culpabilização, de responsabilidade, é a Câmara. A Câmara ela não decide, ela realiza um procedimento de autorização para que, no caso do crime comum, vamos tratar aqui da prevaricação, por exemplo, no caso das vacinas, que é algo que está sendo investigado pela Polícia Federal, a Câmara ela autoriza para que o Supremo Tribunal julgue. E aí o
presidente tem o direito de apresentar defesa, de fazer todo o devido processo legal. Então, isso é importante que as pessoas tenham esse conhecimento para saber que, enquanto ele estiver respondendo no Supremo Tribunal Federal a esse tipo de crime, ele ficará 180 dias afastado. E aí, dentro desse prazo, ele tem que ser julgado. Se ele for absolvido, ele volta a exercer seus cargos, suas funções, exercer as atribuições do seu cargo. E se ele for condenado, além de perder o cargo, ele também perde os seus direitos políticos. E, eventualmente, pode ser condenado até a devolver valores que possivelmente possam ter sido apropriados, dependendo do tipo de crime. Estou falando aqui em tese. Na visão ampla, essas denúncias elas colaboram para os períodos de impeachment e para a situação que o presidente se encontra hoje, que é desses escândalos de corrupção? No caso do impeachment, o impeachment é sempre uma mistura de um processo jurídico com um processo político. Há 130 pedidos de impeachment protocolados na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, desde a época do presidente Rodrigo Maia até hoje. Todos eles apontam crimes de responsabilidade, envolvendo questões da vacina, envolvendo declarações do presidente e outras coisas. Esses crimes de responsabilidade, eles logicamente, eles dependem politicamente de uma ação. Juridicamente, muitos juristas renomados do país já se posicionaram que existe o crime de responsabilidade, está lá no artigo 85. Por exemplo, atentar contra o regular funcionamento das instituições. A gente teve o caso de manifestações públicas em que o presidente endossou o fechamento do Supremo. Então isso está lá na mesa do presidente da Câmara. Só que o impeachment precisa de um elemento político, porque são 2/3 dos votos que precisam ser angariados na Câmara dos Deputados para autorizar, dar prosseguimento a um pedido de impeachment. Relembrando, na época de Dilma Rousseff, havia esse elemento jurídico muito frágil, mas havia elemento político muito forte. Na época do presidente Michel Temer, houve 2 denúncias do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e todas 2 foram rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Por quê? Politicamente, não havia um ambiente para prosseguir com a investigação, que naquela época não era de impeachment, era de crime comum, envolvendo o caso da JBS e do Joesley Batista. Então, tudo isso faz parte hoje do que a gente chama de um processo híbrido. Não é um processo normal que qualquer cidadão responde. Um presidente da República tem que se ter um ambiente tanto jurídico para comprovar que houve determinado crime, mas também tem um ambiente político. Por quê? Tanto para o impeachment como para o crime comum é necessária a autorização da Câmara dos Deputados por meio de uma maioria qualificada. E por vezes é muito difícil a oposição formar essa maioria qualificada se não houver um ambiente político, ou seja, um ambiente das ruas, de uma pressão social maior. Foi muito esclarecedor, doutor. Eu peço gratidão enorme para o senhor e explicar para todos nós que estão acompanhando a Rede B e também quem está acompanhando a CPI, que está acompanhando os casos de corrupção. E, como o senhor falou, é um caso duplo, jurídico e político. E quem precisa de defesa somos nós e estamos aqui nessa situação. Eu volto com vocês no estúdio esperando que o Brasil saia dessa para o melhor e que não seja no quesito de falecer, mas que nós venhamos renovar nossa cidadania, nossa força e que a justiça seja feita, sendo ela antes, agora, depois do mandato, mas que a gente venha colaborar com o judiciário, com a nossa cidadania e que venhamos cobrar posicionamento das pessoas que estão à frente do nosso país. Volto com vocês. Isso, Túlio. Posicionamento importante, a justiça tem que ser feita sempre. Todos os políticos são eleitos a partir do voto, mesmo que não seja de todos, porque a gente sabe que existem diversos candidatos, então tem opção para todo mundo, mas quando uma pessoa está eleita ali, por mais que você não tenha votado nele, mas você tem direito sim de cobrar. Então, se está sendo investigado, tem que responder. Se for realmente comprovado que tem ali problema,
tem que responder judicialmente. Afinal, governa para todos, né? Governa para todos. O governo não tem que ser exclusivo para quem votou, não. Se você é eleito presidente, prefeito, vereador, enfim, qualquer que seja o cargo que você foi eleito, você tem que governar para todos, porque a sociedade ela é composta por todo mundo, não é apenas por quem votou em você, não, viu? Isso mesmo, e vale lembrar, né, Deise, que votou, mas tem que cobrar também, né? Tem que fazer a sua parte e procurar repercutir isso em todos os meios para que mais pessoas fiquem sabendo e possam também procurar os nossos direitos como cidadão. Exatamente, mas agora a gente vai falar sobre um projeto aqui de João Pessoa que oferece moradia e alimento para pacientes com câncer. É o projeto Atalaia. A gente está precisando de uma dose de solidariedade, né? Vamos conferir essa matéria agora? Desde Luke, eu estou aqui com a Tuane, que é coordenadora do projeto Atalaia, que há 15 anos proporciona um abrigo para as pessoas que vêm fazer tratamento de câncer aqui em João Pessoa, né, Tuane? Isso mesmo, eles têm toda a assistência conosco, 6 refeições diárias na nossa casa, tem um transporte de ir e vir até o hospital e tudo isso gratuitamente através de doações. A gente se mantém exclusivamente de doações. Quantas pessoas vocês podem ter capacidade de receber aqui? Diariamente 25 leitos entre pacientes e acompanhantes. E aí você falou que funciona com doações, todos os gastos e custos aqui na Missão Atalaia é feito por doação. Isso, a gente se mantém exclusivamente de doações. Nesse momento a gente se encontra com uma perda muito grande de 70% das doações. A pandemia trouxe essa realidade para a gente, mas mesmo assim a gente continua com a casa aberta de domingo a domingo. A nossa casa não fecha em hipótese alguma. Desde Luke, eu estou aqui com o seu Francisco, que há 2 meses está fazendo o tratamento e está aqui na Missão Atalaia. O senhor é da cidade de Juru e aí está fazendo tratamento aqui em João Pessoa. Como é que está sendo estar aqui na Missão Atalaia? Eu estou achando bom aqui, mesmo que eu estou em casa, não falta nada, tem comida bastante, tem tudo. E a gente está aqui, se não fosse essa casa para a gente, não ia ser muito difícil, né? Mas eu gosto bom demais aqui. E esse é um dos quartos aqui do Missão Atalaia. Nesses são 12 leitos. Aqui, pacientes e acompanhantes ficam por um período que pode variar muito, depende do tratamento. Tudo aqui é feito com doação. Quem está em casa agora nos assistindo, você pode estar entrando em contato conosco através do telefone 98890-0204, que também é o nosso WhatsApp. E nós temos também as nossas redes sociais, Missão Atalaia. Isso, vamos seguir, vamos apoiar esses projetos, né, Emiliano? Muito importante apoiar projetos como esse. Isso. Mas agora a gente vai para a entrevista com o nosso psicólogo e o tema de hoje é traição. Você já foi traído? Olha, dizem que quem é traído é sempre o último a saber. Eu ainda não sei se eu fui traído. Olha aí, né? Vamos lá, cadê Vitor? Vitor, bom dia, vamos falar sobre traição. Vitor sumiu, gente, cadê ele? Acho que tem um problema, foi técnico aqui, apareceu. Bom dia, Vitor. Vou começar já perguntando pra você, quais os motivos podem levar uma pessoa a trair? Bom dia. Bom dia, Deise, bom dia a todos. A infidelidade, ele é um comportamento complexo, ou seja, a gente não tem como estabelecer um único motivo, depende de cada caso. A gente pode ter infidelidade decorrente de um padrão cultural que incentiva o adultério, a infidelidade, e até mesmo, às vezes, por padrão de compensação, onde eu traio e me sinto mais seguro e me sinto naquele domínio. Então, os motivos eles são diversos. Nas últimas pesquisas que se fizeram sobre essa temática a nível internacional, a grande maioria justificou a traição como insatisfação no matrimônio, como principal fator que a desencadeou. Mas, volto a repetir, isso é muito individual e bem particular de cada caso. Vitor, muita gente desconfia de uma pessoa que já traiu. Se acontece uma vez, necessariamente vai acontecer outra? Aí a gente vai entrar numa parte mais complexa, que é a questão dos valores. A gente não tem nenhum dado empírico que mostre que pessoas que traíram vão ter necessariamente uma maior, uma garantia de que elas vão voltar a trair. Mas a gente tem alguns trabalhos em termos de valores que mostram que se a pessoa ela não tem o valor da fidelidade, por exemplo, que é um valor como qualquer outro, a gente não tem, não obrigatoriamente temos esse valor, né? É uma questão que também é construída socialmente. Lembrando que nós somos uma das poucas espécies que são monogâmicas, né? Em alguns casos. Então o que é que acontece? Uma pessoa que ela trai uma vez,
ela pode, sim, não ser tão ligada a esse valor da fidelidade. Isso sim justificaria uma maior predisposição para uma traição futura. Mas a gente está falando aqui em questão de probabilidade e não em garantias. Então, não necessariamente uma pessoa que traiu vai trair novamente, não é? Como mais uma vez, depende de cada caso. Mas pode sim ter uma maior predisposição. E uma pergunta muito frequente: tem como identificar uma traição? A pessoa que traiu mais de um dá sinais? Geralmente sim. Geralmente, quando se inicia uma relação extraconjugal, você percebe parte do seu parceiro ou parceira mudanças comportamentais, no sentido de estar evitando mais deixar o celular tão solto, tá deixando de investir muito, diminuição da libido. Tudo isso pode indicar, mas assim, existem inúmeras outras causas que podem também justificar esse mesmo comportamento. Então, para vocês não acharem que se essa mudança está acontecendo necessariamente é uma traição. Não. Agora, a relação extraconjugal, quando ela é estabelecida, você vai perceber que a pessoa vai se distanciar um pouco mais em relação à família. Ao primeiro casamento, no caso, né? A pessoa da relação oficial, digamos assim. Só que isso também pode ser muito sutil, são casos e casos. Tem casos em que uma pessoa ela consegue manter duas relações durante anos e ninguém descobrir, e não mostrava sinais. Mas geralmente sim, sempre deixa algum gatilho, alguma coisinha assim, algum resquício daquele relacionamento que vai servir como motivo de desconfiança, enfim, e vai gerar essa demanda de ansiedade e preocupação da traição. Obrigada, Vitor, pelas respostas de hoje. O tema foi traição, assunto polêmico. Polêmico. Então a gente deixa esse assunto polêmico aí para Vitor, que é psicólogo. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com ele aí no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. E agora a gente vai para um recadinho bem gostoso. Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? Eu tenho uma dica pra você. Empadinhas Barnabé. Só não come quem não quer. Inclusive, eles entregam por delivery. Então preste atenção no contato, ó. 99104 6005. 99104 6005. Empadinhas Barnabé. Só não come quem não quer. Vamos falar agora de um assunto que às vezes pode parecer muito simples, mas na verdade é muito sério: pressão arterial. Esse assunto aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não ficar atento aos sinais, isso pode levar à morte. Pressão alta ou baixa? E aí, Ítalo, esse é um dos principais problemas? Isso mesmo, Emil. E é um problema que acomete cerca de 30% da população brasileira, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Renan Justo. Doutor, muito bom dia. Vamos começar pelo básico. O que é e o que causa hipertensão? Bom dia, prazer em estar falando com vocês. Hipertensão arterial, por definição já, popularmente, é a pressão acima de 14/9. Então, pressões sucessivas acima de 140/90 milímetros de mercúrio, a gente define como hipertensão. Hipertensão ela é multifatorial. Pode ser causada por fim genético, ou seja, de pai para filho, de familiar, e características conforme o seu estilo de vida. Então, pessoas que são sedentárias, pessoas obesas, maus hábitos de vida fazem com que essa doença apareça. Doutor, também tem a hipotensão, que é a pressão baixa. Existem sintomas? Perfeito, boa pergunta. No consultório é muito comum a pergunta sobre hipotensão. Na verdade, a hipotensão ela tem uma característica muito genética. Quando ela não traz sintoma, não é de ficar preocupado. A gente vê muito isso, os pacientes querer usar sal, colocar sal debaixo da língua, tomar alguma coisa mais salgada para subir a pressão. Isso na verdade é um erro. A hipotensão sem sintomas, sem repercussão, ela não tem significado. Lógico que você tem que combinar com o seu médico, tem que conversar com o seu médico, fazer exames periódicos e mantendo o cuidado básico de saúde. E quais são os riscos mais evidentes de uma pressão não controlada? Perfeito. Quem mais mata no mundo hoje é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular é infarto e AVC. 80% dos óbitos no Brasil, no atestado de óbito, está lá escrito hipertensão como fator causal disso. Então, a gente vê a importância do controle da hipertensão. Além dos custos para o nosso país,
como saúde, cuidar da hipertensão é você cuidar e reduzir as principais causas de morte no mundo. Ok, doutor, desde já, obrigado pela sua participação. Um tema importante, né, Emil? E como o doutor disse, é fundamental manter aí uma rotina de exames para saber como que vai a pressão arterial. Eu volto com vocês nos estúdios da Rede B. Muito obrigado, Ítalo. É importante manter rotina e ficar atento também. Olha, a gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B tá de volta e a gente já começa falando sobre natureza. Tem gente que gosta de verdade, faz um bem danado, viu? Faz um bem danado e tem profissional daqui da Paraíba, da área da educação, que preferiu trocar a sala de aula por um jardim. E garante, ó, fez um bem danado. Vamos conferir. Instrumentos fundamentais para a vida na Terra, as plantas são alimento, combustível e remédio. Há muito tempo os humanos as cultivam. As tecnologias evoluíram, mas a essência da atividade se manteve. Esta floricultura é um espaço de referência em João Pessoa, com serviços diversos como paisagismo e venda de mudas e uma variedade de espécies que vão das hortaliças aos cactos. Tudo com aquela essência do cuidado. Francisco Santana é educador. Em Mamanguape tinha um hobby, o cultivo de rosas. Há 2 anos ele trocou a sala de aula pelo jardim. Em busca de um trabalho que lhe desse paz, comprou a floricultura. Sai de um segmento de educação, que era professor, e tinha restaurante, para fazer um trabalho que eu me desse paz. Encontrei na Flora, porque não é só um trabalho, né? Você vê que tem toda uma liberdade de local, é saudável, e eu amo isso aqui, investir mais por intenção de ter uma vida melhor. Essa foi a ideia principal de ter uma Flora. Era para ter uma qualidade de vida mais significativa para mim. Além da sua grande importância para a conservação do meio ambiente, as plantas, com sua beleza, também servem como decoração e até mesmo terapia. As pessoas estão buscando como terapia mesmo, né? As pessoas nos ligam perguntando como cuidar, que se interessaram agora a comprar a primeira planta, depois vem comprar a segunda planta, a terceira planta, e daqui a pouco a gente está indo lá para manutenção, porque aumentou muito a quantidade de plantas. Então, as pessoas estão buscando, acho que no sentido de perceber suas casas, porque antes da pandemia ninguém percebia suas casas, ninguém vivia em casa. Hoje em dia as pessoas estão mais dentro de casa e perceberam que devia aconchegar seu ambiente, né? Acho que isso está acontecendo hoje em dia. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada pela sua companhia, adorei, Emiliano. Eu que agradeço essa parceria aqui na condição de mais um Bom Dia Rede B. Isso aí, a gente fica por aqui, se encontra na próxima semana. Encontro marcado toda sexta-feira, viu? Até lá. Tchau, tchau.